Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é pastor Felipe Fulaneto. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês uma mensagem da palavra do Senhor, esse devocional precioso para cada um de nós. E o tema que eu tenho aqui proposto é sobre os desafios missionários da igreja na pós-modernidade. E eu quero ler um trecho da palavra que está em Efésios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 16, que diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, esse texto é muito conhecido de todos nós, não é verdade? Onde que fala sobre as funções ministeriais e como Deus capacita cada um de nós para a edificação do corpo. E Paulo aqui deixa bem claro sobre as 5 funções e mostrando como cada uma delas tem a sua especificidade e como elas colaboram para o crescimento do corpo de Cristo. Bom, eu não vou me ater exatamente sobre isso, porque nós já ouvimos muito, mas o que é o resultado desses dons e talentos e funções ministeriais gera na igreja. Se vocês estão com a sua palavra, a palavra do Senhor aí diz, no versículo 12, que tudo isso gera o quê? Aperfeiçoamento dos santos para edificação do corpo de Cristo. E por fim, no versículo 14 vai dizer, para que nós possamos então não sermos arrastados pelas ondas como crianças, mas que possamos estar firmes na sã doutrina. Todos nós somos chamados pelo Senhor Jesus e dentro desse chamado universal temos também um chamado específico para onde nós vamos servir de formas mais clara, mais pessoal e mais individual. Mas tudo isso tem um propósito: edificar o corpo e na sã doutrina no Senhor Jesus. Bom, nós estamos falando aqui, o tema sobre os desafios missionários. O que isso tem a ver com tudo que nós estamos vendo? Saiba que os desafios missionários não são tão recentes assim. Nós vemos desde o início da igreja o Senhor Jesus mandando e ordenando na grande comissão de ir e fazer discípulos, pregar o evangelho para toda criatura e sermos enviados como ele e até os confins da terra, que é a grande comissão narrada aí nos 4 evangelhos em Atos, e nós vemos que a igreja tem esse papel de pregar. Só que nós também vemos ao mesmo tempo que com o advento de tantas doutrinas e ventos de doutrinas erradas, heresias, levou a igreja a caminhar para um caminho totalmente oposto de qual ela deveria estar, pregando a palavra, edificando o corpo com as funções ministeriais, mas também pregando a palavra. E infelizmente, nesses 2000 anos de igreja, há alguns desafios missionários que são os mesmos, não mudou desde 2000 anos atrás. Quais, por exemplo? Os povos não alcançados continuam aí para ser alcançados. Os povos, etnias com 2% ou menos de evangélicos, ainda compõem-se mais ou menos 3 bilhões de pessoas, 7 mil povos espalhados no mundo inteiro. Ainda temos mais de 1000 idiomas que não tem sequer João 3,16 traduzido. Nós ainda temos muitas necessidades que estão aí há 2000 anos, mas também é verdade, e temos necessidades atuais.
novas. Aqui o tempo, infelizmente, não há possível, não temos como falar de tudo, mas eu quero falar sobre alguns que principalmente convergem à necessidade brasileira de missões. Uma delas é que nossos centros de treinamento espalhados no Brasil inteiro, eu estou falando de todas as denominações e igrejas, seja denominacional ou agências interdenominacionais, tem uma capacidade enorme para receber pessoas, mas infelizmente a quantidade de alunos são pequenos. A média, mais ou menos, por centro de treinamento no Brasil é de em torno de 10 até 15 alunos por centro de treinamento, sendo que alguns lugares teria capacidade para receber 100 ou até mais alunos. E infelizmente há pouca procura de treinamentos. E isso reflete diretamente na qualidade do tipo de missionários que nós enviamos. Pela pesquisa da AMTB, no qual eu fiz parte, nós descobrimos que 10% dos nossos missionários são enviados sem nenhum tipo de treinamento, sem levar em consideração ainda outros que disseram que foram treinados, mas de forma precária ou não suficiente. Então nós temos que nos preocupar com a qualidade do envio missionário. Também temos um desafio enorme no nosso país dos segmentos menos evangelizados. São os povos alcançados dentro do Brasil, como os indígenas, os ciganos, os quilombolas, os sertanejos, os surdos e os estrangeiros daqui no Brasil, os imigrantes e tantos outros povos alcançados dentro do nosso país, que pode estar perto de você ou não e que ainda é um grande desafio no século XXI. Também podemos ver, por exemplo, um desafio missionário é a polarização acentuada nas nossas igrejas, principalmente polarização política, que tem dado dano e tem sangrado a igreja com brigas por causa de esquerda e direita, mas também outros tipos de polarizações, como, por exemplo, missões transculturais ou missões urbanas, missional ou missionária, se devemos fazer ação social ou pregar o evangelho, calvinismo ou arminianismo, polarizações que ao invés de nós temos mais um foco naquilo que nos unimos, nós muitas vezes estamos mais brigando entre nós mesmos. São desafios da igreja brasileira. Também temos as ameaças de teologias, como nós estamos vendo aqui em Efésios, que fala muito bem para nós não sermos levados por ventos de doutrinas erradas, mas infelizmente hoje nós temos ventos de doutrinas erradas que muitas vezes somos puxadas para dentro, como por exemplo teologias neopentecostais de alta ajuda, do coaching e outras que infelizmente tira Jesus do trono e põe um homem no centro, ao invés de ser uma mensagem cristocêntrica, se transforma em uma mensagem antropocêntrica. Aqui mesmo vemos que nós temos que crescer. Em Efésios diz que na estatura do varão perfeito nós estarmos como Cristo e não como um homem, não como o perfil de um profissional, um empreendedor humano. Também nós temos desafios missionários como o cuidado dos nossos obreiros espalhados no mundo. Na última pesquisa da MTB feita em 2022, nós descobrimos que a nossa força missionária, mais ou menos 1/3 dela sofre amargamente de solidão, de abandono, de falta de recursos, problemas emocionais fortíssimos que causam dores e inclusive retorno prematuro aos nossos missionários. Estamos falando de 1/3 da força missionária, são milhares de homens e mulheres que estão servindo, graças ao Senhor, servindo fielmente, mas mesmo assim padecem, e nós como igreja precisamos cuidar deles. Também temos o desafio de fazermos que os nossos missionários enviados tenham cada vez mais capacidade intelectual de treinamento, que nós falamos sobre isso, mas jamais perder o despreendimento e a capacidade de abrir mão de algumas coisas para servir ao Senhor. Porque, infelizmente, podemos estar numa geração que ouve muito sobre missões e tem muito conteúdo missionário, muitas conferências, livros, mas pouco disposição de ser enviado. Inclusive, eu digo que nós não vivemos uma crise de vocação. Ou seja, nós sabemos que falta missionários no mundo para pregar o evangelho no Brasil ou no mundo, mas não é falta de vocacionados, porque quem vocaciona, quem chama é Deus, como vimos aqui, que o Senhor distribui funções ministeriais e Deus é que faz isso, é Deus que distribui os dons, distribui os chamados. Só que não é culpa dele que falta vocacionados, porque senão o culpado seria ele. O que nós vivenciamos então é uma crise de obediência. Deus chama, mas nós não obedecemos. Deus chama, nós não ouvimos.
Então vivemos uma crise de obediência. E também temos um desafio de desenvolver no movimento brasileiro, missionário brasileiro, pensamento crítico, teológico, missiológico de nós mesmos, da nossa cultura brasileira, a partir da palavra do Senhor. Precisamos ter mais consciência do que é a cultura brasileira, o que é a palavra do Senhor, o que são as culturas dos povos e como dialogar de forma correta, assertiva, sem perder os princípios bíblicos, mas sabendo contextualizar de forma assertiva e correta em cada cultura. Não cometendo os mesmos erros do passado que povos e homens e mulheres com boas intenções, graças a Deus, vieram para o nosso país, mas não souberam fazer a distinção entre a cultura deles e a palavra. Nós precisamos disso. O Senhor diz em Efésios que convoca todos nós para servir para a edificação do corpo. Eu não sei como você está me ouvindo agora, eu não sei qual é o seu dom, o seu chamado, mas sabe que você é convocado por Deus para edificar o corpo do Senhor Jesus. Com a sua melhor forma, os seus dons, os seus talentos, faça da melhor forma. E eu digo, quero encerrar aqui, falando sobre missões. Um dos maiores erros de que nós não nos envolvemos com a obra missionária é porque nós temos um déficit ou uma falta de entendimento teológico e bíblico sobre missões. Porque quando nós entendemos que a palavra do Senhor, a Bíblia, ele é um livro missional, de capa a capa, aponta para a missão de Deus e aponta para o Senhor Jesus, não temos como não nos envolver com missões. Como George Vincenzo disse há muitos anos atrás, não cabe à igreja decidir se quer ou não fazer missão. Ela só pode decidir se quer ou não ser igreja. Porque se nós somos igreja, faremos parte da missão de Deus. Agora, se você não quer fazer missão, você também não será igreja. E por isso é que em Efésios fala sobre a importância de termos treinamento, preparo, edificação do corpo, para não levarmos por ventos de doutrina, para que então possamos fazer aquilo que o Senhor Deus nos mandou, edificar a igreja e pregar a palavra do Senhor Jesus. Quero orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quero orar por cada irmão e irmã que está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor Deus venha tocar na vida deles, despertá-los, direcioná-los. E não percamos a fé no meio de mar de dúvidas e tantas opressões e direções de teologias erradas, mas que possamos estar firmes no Senhor. Que a nossa fé esteja fundamentada em Ti. Que nós possamos estar olhando para o autor e consumador, que é o Senhor. E jamais possamos perder o foco de pregar a Tua palavra até os confins da terra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Um forte abraço. Ofereça uma semana de formação antes do segundo domingo de dezembro. Inclua palestras, seminários e mini-cursos com preletores graduados. Forneça material, coffee break e certificação. Avalie e documente os resultados. Lance uma campanha de arrecadação de literatura bíblica. Defina metas, prazos e um ponto de coleta. Adquira exemplares para ações locais ou doe para que a própria SBB realize a distribuição. Divulgue o progresso semanal.